sobre um tema, né? Eu já orei pelos amados para que possam estar recebendo a revelação da graça de Deus. Então aqui nós vamos falar do tema tirando o primeiro, que é lei, para estabelecer o segundo, que é a graça de Deus. Nós estaremos estudando sobre esse assunto. Glória a Deus. Que os amados possam estar aí compartilhando a graça de Deus. Glória a Deus. Então, amados, para que nós possamos entender, nós temos que entender que a graça, ela é uma revelação a qual foi revelada ao apóstolo Paulo, e também nós recebemos a mesma revelação através de estar recebendo a graça e o apostolado. Então é através dos estudos do apostolado é que nós recebemos as revelações da graça de Deus. E por isso hoje nós vamos estudar que nós precisamos tirar o primeiro, que é a lei, para que seja estabelecida a graça de Deus. Glória a Deus. Então, nós vamos fazer uma leitura aqui no livro de Gálatas. O capítulo é o 1, o versículo é o 15 ao 16. Glória a Deus. Então, Gálatas é o capítulo 1, versículo é o 15 e o 16. 15. Quando, porém, aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Então, aprove a Deus revelar a graça de Deus para o apóstolo Paulo, né? Para que ele pregasse entre os gentios. E é o que nós estamos fazendo hoje, né? Estamos pregando para os gentios. Glória a Deus. Então, assim como ele recebeu a revelação da graça de Deus, nós também, recebendo o que Paulo recebeu, a qual ele passou, deixou nas Escrituras, nós também recebemos essas revelações, porque o Espírito Santo de Deus é que traz a testificação, a revelação da graça de Deus. Vamos ler ainda em Gálatas, o capítulo é o 2 e o versículo é o 2. Glória a Deus. O 2, o versículo 2. Subi por causa de uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, para particularmente aos que pereciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então aqui a palavra de Deus, né, ela está clara que Paulo ele recebeu uma revelação da graça de Deus e ele expôs o evangelho, né, para pregar para os gentios, para particularmente os que pareciam ter maior destaque. Então ele foi escolhido e separado, né, para pregar o evangelho da graça de Deus. Glória a Deus. Então, se ele recebeu esta revelação, nós agora que recebemos a graça e o apostolado, estamos debaixo do apostolado, nós também receberemos as revelações da graça de Deus. Nós vamos ler ainda aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Glória a Deus. Então, amados, hoje nós estamos entendendo sobre tirar o primeiro, que é a lei, para estabelecer o segundo, que é a graça. Então, um dos pontos
a qual nós temos que ter o ponto de partida, é o que nós vamos fazer a leitura agora, que é 2 Coríntios 5 e 16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Então, quando o apóstolo Paulo aqui começa, assim que daqui por diante é agora na graça, né? Agora na graça, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então agora, esse é o ponto de partida para que nós possamos viver a graça, para que nós possamos receber esse entendimento. Nós não devemos conhecer as pessoas, as ovelhas, segundo a carne, não olhar para a aparência dela e também não conhecer a Cristo, né? Segundo a carne, que Cristo segundo a carne foi Jesus de Nazaré, Deus na manifestação de Filho. Então, nós não devemos conhecer, ou seja, nós não somos seguidores de Jesus de Nazaré, né? Nós recebemos a graça e o apostolado e hoje nós vivemos por fé no Cristo ressuscitado, do que Ele já fez. Porque muitos querem ainda seguir, fazer o que Jesus de Nazaré fez e querem continuar fazendo. Mas Jesus, Ele foi o nosso substituto, a qual Ele pagou o preço por nós e hoje nós vivemos por graça, não mais precisamos, né, fazer nenhum tipo de sacrifícios, rudimentos, obras mortas, né? Nós não precisamos, porque nós vivemos por fé em Cristo, na obra consumada. Então, glória a Deus, amados, que nós possamos entender e reconhecer Deus em nossas vidas, para que nós possamos receber esse entendimento, né, através dessa revelação que o apóstolo Paulo deixou para nós. Então nós não devemos reconhecer, né, conhecer as pessoas. Agora na graça, não conhecemos mais as pessoas, né, pela aparência, segundo o que elas são, na carne, né, terrenamente falando, das ovelhas. Glória a Deus. Aí nós vamos fazer ainda mais uma leitura de Hebreus, o capítulo é o 6, versículo é o 1 e o 2. Hebreus 6, versículo é o 1 e o 2. Então, amados, nós estamos falando aqui sobre tirar o primeiro, que é a lei, para estabelecer o segundo, que é graça. Aí nós vamos fazer a leitura do capítulo 6 de Hebreus, o 1 e o 2. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino sobre batismos e imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Glória a Deus. Então, amados, agora na graça, nós temos que deixar. Existem 3 coisas aqui no versículo 1, a qual Paulo fala para que nós temos que fazer. 3 coisas precisam acontecer. Primeiro, pelo que? Deixando os ensinamentos elementares da doutrina de Cristo. Então, amados, o que é deixar os ensinamentos elementares de Cristo? Nós já vimos que não devemos, né, não devemos
conhecer ninguém segundo a carne, a qual também é Cristo segundo a carne. Então é isso que Paulo está confirmando. Quando ele fala aqui em Hebreus 6:1, ele está confirmando o que ele falou lá em 2 Coríntios 5:16 também, que nós não devemos conhecer. Ou seja, deixando os ensinamentos elementares de Cristo segundo a carne. É isso o que ele está falando, que hoje nós temos que deixar, né? Porque hoje o sistema, ele ensina que você precisa, né, pagar preço. É claro que Jesus, ele se batizou, ele subiu aos montes, ele jejuou. Então, são ordenanças e mandamentos da lei. Então, ele veio para cumprir a lei. Mas nós, agora, não precisamos mais. Nós temos que deixar os ensinos elementares da doutrina de Cristo. É o que está escrito, e se está escrito, nós cremos na palavra de Deus. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer, é deixar os ensinamentos elementares de Cristo. Glória a Deus. E entendermos que tudo que ele fez, né, foi para cumprir o propósito, para a salvação do homem, né, para a salvação das ovelhas. Glória a Deus. Nos reconciliar, nos santificar, nos justificar, a qual nós hoje já somos justificados, reconciliados. Glória a Deus. Então nós devemos deixar. Esse é o primeiro ensino. E o segundo é: prossigamos para a perfeição. Ou seja, o que é prosseguir para a perfeição? Nós precisamos prosseguir para o entendimento, prosseguir, né, para as revelações da graça de Deus. Nós precisamos agora receber o apostolado para que a graça de Deus ela possa ser estabelecida, a qual se tira o primeiro, que é a lei. Glória a Deus. A terceira coisa é não lançar de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então nós não devemos mais lançar de novo, porque na graça não é tudo de novo, na graça é tudo novo. Então, se Cristo, né, já pagou o preço, é tudo novo. Hoje nós somos uma nova criatura, né? Estamos em Cristo. Então não precisamos mais pagar nenhum tipo de preço, né? A qual nós já somos salvos, já estamos resgatados, já estamos libertos. Isso é não lançar de novo o fundamento, né? A qual o apostolado traz esse entendimento, ou seja, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Então toda e qualquer obra morta, nós não devemos mais lançar de novo, ou seja, fazer de novo as mesmas coisas. Ou seja, se praticávamos, né, jejum, fazíamos campanhas, é isso que Paulo está querendo dizer. É tudo novo, não é tudo de novo. É essa que é a diferença. Nós estamos crescendo no entendimento, crescendo na perfeição do nosso entendimento. Glória a Deus. Então é isso que nós temos que fazer, nos aperfeiçoar no entendimento, no apostolado. Glória a Deus. E no 2, o ensino sobre batismo, imposição de mãos, sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então, amados, é não lançar de novo tudo aquilo que Cristo já fez por nós, porque agora na graça nós não devemos mais viver como antes, né? Vivia de rudimentos, vivia fazendo campanhas, vivia pagando preço. Agora na graça nós cremos na obra consumada de Cristo e eu vivo
crendo naquilo que Ele já fez por mim, porque Ele foi o meu substituto e eu não preciso mais, né, lançar de novo nenhum fundamento de obras mortas. Então, na medida que nós vamos recebendo o apostolado, nós vamos estabelecendo o segundo, que é a graça de Deus, e tirando a lei, que é o primeiro. Glória a Deus. Então, amados, nós vamos ainda ler 1 Coríntios 12, 28. Nós vamos aprender como é que é estabelecido o segundo agora. Nós recebemos as revelações através do apostolado, que é estabelecido por Deus através da hierarquia de Cristo. Nós vamos entender um pouco aqui sobre a hierarquia da graça de Deus, a qual, pelo apostolado, nós recebemos o entendimento. 1 Coríntios 12 e 28. Coríntios 12, 28. A uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e depois operadores de milagres, depois dom de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Então, a uns pôs Deus. Então, é aqui que está, amados, nós recebermos as revelações da graça de Deus. É que Deus Ele estabeleceu na igreja. Então, quem estabeleceu essa hierarquia foi Deus. Então, Ele estabeleceu os apóstolos, os profetas, né, e os mestres. Glória a Deus. Então, esse é um dos propósitos do apostolado, da vontade de Deus, para que nós possamos receber as revelações da graça de Deus. E quando nós estamos recebendo as revelações, a graça está sendo estabelecida e a lei está sendo tirada. Glória a Deus. Nós ainda vamos ler Efésios 4, o versículo é o 11, o 12 e o 13. Efésios 4, versículo 11, 12 e 13. O 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres. E aí, qual o objetivo, né? Nós podemos fazer uma pergunta para a Bíblia. Então, o objetivo ele está aqui no 12 e no 13. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então, amados, aqui está a hierarquia da graça de Deus, agora, a qual nós recebemos através do apostolado, que traz as revelações da graça de Deus. São através desses 5 ministérios a qual nós recebemos as revelações, porque nós estamos estudando, tirando o primeiro, que é lei, para estabelecer o segundo, que é a graça de Deus. Então, amados, vai ser através do apostolado, através dos apóstolos que Deus colocou, pôs na igreja, através dos profetas, dos mestres, dos evangelistas e dos mestres, né? Glória a Deus. Então, é através, amados, desses ministérios, desses 5 dons ministeriais,
a qual o Senhor estabeleceu e a qual nós vamos recebendo o entendimento da graça de Deus. Glória a Deus. Nós ainda vamos fazer ainda mais uma leitura. Vamos fazer mais uma leitura aqui em Romanos. O capítulo é o 5 e o versículo é o 1. Romanos 1:5, na verdade. Romanos 1:5. Então, amados, para que nós possamos receber o entendimento de Deus, né, nós precisamos receber a graça e o apostolado, a qual nós vamos ler Romanos 1:5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então, amados, através de receber, né, a graça e o apostolado, é que nós receberemos o perfeito entendimento, porque é preciso você receber o que Cristo fez, e para que você receba o que Cristo fez, somente através do apostolado. Por isso nós recebemos a graça e recebemos o apostolado, porque é o apostolado que traz as revelações. E o que é o apostolado? O apostolado são os 5 dons ministeriais, a qual nós já lemos, né, que são os apóstolos, os profetas, os mestres, os evangelistas, né, a qual nós já, os doutores, né, a qual nós já lemos lá em Efésios 4:11. Só ler novamente aqui para a gente concluir. Glória a Deus. Então, amados, ainda aqui em Romanos 1:5, para que a gente possa depois concluir em Efésios 4:11. Então, nós recebemos essa graça e recebemos também esse apostolado por amor do seu nome. Então, é por amor ao nome do Senhor, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então, amados, receber a graça e o apostolado, nós devemos receber por obediência, né? Obedecer à sã doutrina para que nós possamos reinar em vida, porque espiritualmente nós já somos, né, eleitos, nós já somos salvos, já somos reconciliados. É só para que nós possamos reinar em vida, nós precisamos estar debaixo do apostolado, né? A qual o apostolado, o que é esse apostolado? Então, a graça, ela é o que Cristo já estabeleceu. E o apostolado, ele é os 5 dons ministeriais a qual nós estamos debaixo. Ou seja, são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Glória a Deus. Esses são os 5 dons que está em Efésios 4:5. Glória a Deus. Aí agora nós vamos ler o versículo que fala sobre o tema qual nós estamos, que tira o primeiro, que é a lei, para estabelecer o segundo, que é a... Então vamos ler Hebreus, o capítulo é o 10 e o versículo é o 9.
Hebreus 10, o versículo é o 9. Deus vai se tirando o primeiro, que é a lei. Vamos ler Hebreus 10 e 9. Então acrescentou: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então, que nós possamos fazer a vontade do Senhor, que nós possamos dizer para Deus, como diz aqui: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Que nós possamos falar para Deus que nós estamos aqui para fazer a tua vontade, que é: tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então, amados, para que o segundo seja estabelecido, a graça de Deus, nós precisamos tirar o primeiro. Glória a Deus. Nós vamos ainda fazer mais uma leitura, porque somente através do apostolado a graça de Deus, ela é estabelecida por revelação dada pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, do 13 ao 18. Glória a Deus. 2 Coríntios 3, 13 ao 18. O 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. Então, nós não somos como Moisés, porque o que Moisés fazia, né? Moisés, quando subia nos montes, a glória de Deus, ela era tão grande, a visitação da glória de Deus, que o rosto dele, ele resplandecia da glória de Deus. E ele colocava um véu no rosto para que não resplandecesse essa glória na vida dos judeus, dos israelitas, dos hebreus. Então, era o que Moisés fazia. Então, o 14. De fato, seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo é ele abolido. Então, amados, até hoje, né, quando se lê a lei, quando se lê Moisés, o véu ainda está posto para que a glória de Deus ela não resplandeça na vida dos filhos de Deus. Por isso é que aqui na parte B, porque somente em Cristo é ele abolido. Então, o véu da lei, ele só é abolido através de Cristo, né? E como receber o entendimento da graça de Deus? É através do apostolado, a qual vamos tirando o primeiro, a qual a graça de Deus ela é estabelecida. Ao passo que vamos recebendo o estudo da palavra de Deus, a graça de Deus vai sendo estabelecida e o véu da lei vai sendo tirado. Glória a Deus. E tirando o véu, as ovelhas passam a ver a glória de Deus, porque Moisés cobriu o rosto para que os judeus não vissem a glória de Deus. Sem o véu, os filhos de Deus passam a ver a glória de Deus. É por isso que na graça, sem o véu, nós reinamos em vida, porque nós vimos a glória de Deus, nós vemos a glória de Deus. Por isso que nós reinamos em vida. Glória a Deus.
Vamos ler o 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, até hoje, amado, todo o sistema religioso que ainda está fazendo leitura da antiga aliança, que é da lei, o véu ainda está posto no rosto das ovelhas. E o véu, ele permanece, ele só é tirado, né, com Cristo. Somente em Cristo ele é removido, somente em Cristo ele é abolido. O 16. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Então eu creio, amados, que hoje está sendo retirado o véu, né? E esse véu, ele é uma cegueira espiritual, é uma falta de entendimento. Por isso que quando eu vou começar a ministrar a palavra de Deus, eu oro para que o Senhor traga o entendimento, traga o perfeito entendimento, traga a revelação da graça de Deus. Por isso é que eu oro, porque somente através da graça de Cristo é que o véu ele é removido da vida das ovelhas. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, o 16, então o véu lhe é retirado. E quando é que nós estamos nos convertendo, né? É quando nós estamos recebendo entendimento. Há uma mudança de mente, há uma metanoia, né, que acontece na nossa mente. Ou seja, a graça está sendo estabelecida e a lei está sendo tirada. Ou seja, sem o véu resplandece a glória de Deus. Reinamos em vida e passamos a ver, passamos a enxergar aquilo que nós não enxergávamos. Porque quando a pessoa está pagando preço, ela está fazendo jejum, ela não consegue ver. Ela está fazendo campanha, ela está debaixo de um véu, debaixo de uma cegueira espiritual, e ela não consegue entender a graça de Deus. Mas agora, com os olhos descobertos, o rosto descoberto, consegue ver, consegue contemplar a glória de Deus. E esse véu, essa cegueira espiritual, ela é abolida através da graça de Deus que está em Cristo, a qual se prega através do apostolado que ensina a graça de Deus. Glória a Deus. Então, amados, que nós possamos nos manter firmes debaixo da graça e do apostolado, dos estudos da palavra de Deus, porque quanto mais nós recebermos o alimento, o nosso entendimento ele será aperfeiçoado. Nós estaremos na mesma unidade de fé, pensando as mesmas coisas. Assim como Paulo recebeu as revelações da graça de Deus, nós também recebemos estando debaixo do apostolado. O 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, amados, o Senhor, Deus, Ele é Espírito. E Ele é o Pai dos Espíritos. Glória a Deus. Então, Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele é Espírito. Onde Ele está, a liberdade. Então, amados, o Espírito Santo de Deus, Ele está em nós e Ele manifesta em nós. E quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus revelada sem o véu, nós recebemos esse entendimento. Há uma manifestação do Espírito Santo de Deus, há um mover de Deus em nosso meio, há um mover de Deus na terra, há um mover de Deus em Manaus, há um mover de Deus no Lírio do Vale 2. Eu creio
E por isso eu falo que há um mover de Deus. No 18. E todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, da mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, amados, com o nosso rosto desvendado, sem o véu, nós conseguimos contemplar, refletir a glória do Senhor. Porque assim como a glória do Senhor ele refletia na vida de Moisés, mas havia o véu que impedia, assim agora nós estamos refletindo a glória do Senhor. Nós somos esse reflexo. Nós que estamos debaixo da graça de Deus, que estamos reinando em vida, nós somos esse reflexo de Deus na terra. Nós somos esses embaixadores de Deus na terra. Somos os ministros de Deus, ministros da nova aliança. Então, amados, esse é o estudo da palavra de Deus, a qual nós estudamos sobre tirar o primeiro, que é a lei, para estabelecer a graça, que é o segundo. Que nós possamos continuar debaixo do apostolado, né? Recebendo através o entendimento do Senhor, dos 5 dons ministeriais, a qual nós recebemos através do apostolado, as revelações, a qual o Espírito Santo do Senhor traz a revelação para que o nosso rosto ele possa refletir a glória de Deus, descoberta do véu, da cegueira espiritual que é a lei. Então, amados, essa é a graça e esse é o apostolado. Glória a Deus pela vida de todos os eleitos. Aplaudo o Senhor pela palavra de Deus. Glória a Deus pela sua vida.